Instituto Anicultura agradece aos parceiros que acreditam na cultura como força de transformação. Juntos, promovemos conhecimento, arte e inclusão. Convidamos novas empresas a se unir a nós nessa jornada, fortalecendo o impacto cultural em todo o Brasil. Em um cenário cultural cada vez mais competitivo e conectado, o perfil biográfico do artista tornou-se uma ferramenta essencial, não apenas como apresentação institucional, mas como uma estratégia de valorização da trajetória e consolidação de identidade profissional. Em especial para artistas que buscam participar de editais de patrocínio, leis de incentivo e projetos culturais, a biografia é o primeiro elemento de credibilidade diante de avaliadores, patrocinadores e do público. A importância do perfil biográfico do artista e os caminhos para sua construção e divulgação é o tema do quadro Projetos Culturais dessa semana. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Anicultura, que tem o apoio de OR Produções. A biografia é mais do que uma lista de experiências ou um resumo curricular. Trata-se de um retrato narrativo e sensível da trajetória artística, que deve expressar tanto as conquistas objetivas quanto a essência criativa do artista. Ela permite compreender o percurso estético, a coerência entre obra e discurso, a contribuição cultural e o contexto social de sua produção. Assim, um perfil bem construído oferece ao leitor uma visão ampla do artista enquanto sujeito criador, gestor de sua própria carreira e agente cultural inserido em uma rede de significações. Nos editais de patrocínio, o perfil biográfico assume papel estratégico. As comissões avaliadoras costumam considerar 3 dimensões principais: a relevância da trajetória, a consistência da proposta artística e a capacidade de execução do projeto. Uma biografia sólida e bem redigida demonstra experiência, comprometimento e coerência entre a proposta apresentada e a prática desenvolvida ao longo do tempo. Isso reforça a confiança dos avaliadores e aumenta as chances de aprovação do projeto. Além disso, o perfil biográfico contribui para a formação de imagem pública e institucional do artista, funcionando como um cartão de visita para parceiros, curadores, produtores e veículos de comunicação. Em um ambiente digital onde a presença nas redes sociais é praticamente indispensável, a biografia precisa ser adaptável a diferentes formatos, desde o texto formal usado em dossiês e propostas até versões reduzidas e mais dinâmicas para plataformas como Instagram, LinkedIn, YouTube ou sites pessoais. Para construir um perfil eficaz, o artista deve seguir alguns caminhos fundamentais. O primeiro é o autoconhecimento. Refletir sobre sua trajetória, influências, propósitos e singularidades. É importante reconhecer quais experiências marcaram sua formação, quais temas ou linguagens definem seu trabalho e como sua produção dialoga com o contexto social e cultural. Essa consciência permite que o texto biográfico vá além da descrição e revele identidade. O segundo passo é a organização das informações. Uma biografia ideal apresenta de forma cronológica ou temática elementos como formação artística, exposições, espetáculos, publicações, premiações, residências, participações em mostras e projetos relevantes.
Também é fundamental mencionar parcerias, coletivos ou instituições com as quais o artista tenha colaborado, pois isso amplia o alcance e a credibilidade do perfil. O terceiro aspecto é o estilo da escrita. A linguagem deve ser clara, objetiva e, ao mesmo tempo, envolvente. O tom pode variar conforme o público, mais formal para editais e catálogos, mais leve e pessoal para redes sociais. Em qualquer caso, é essencial evitar exageros, jargões ou informações irrelevantes. A biografia deve refletir autenticidade e profissionalismo, despertando o interesse de quem a lê. Depois de estruturado o texto, o artista deve cuidar de sua divulgação estratégica, publicar o perfil em plataformas adequadas, como um site profissional, portfólios digitais, Behance, iSul, redes sociais e marketplaces culturais como Simpla, Spotify ou Amazon, no caso de escritores e músicos. Isso ajuda a consolidar sua presença no meio artístico. A regularidade de postagens, a coerência visual e o diálogo com o público são fatores que fortalecem a imagem e aumentam a visibilidade. Outro caminho importante é buscar assessoria de comunicação ou curadoria de texto, especialmente quando se trata de projetos que exigem um nível elevado de profissionalização. Um olhar externo pode ajudar a identificar pontos fortes, ajustar o tom e tornar o texto mais atraente para editais e patrocinadores. Por fim, o perfil biográfico não deve ser estático. Assim como a arte, ele precisa evoluir com o tempo. O artista deve atualizá-lo periodicamente, inserindo novas realizações, revisando trechos e mantendo coerência entre a trajetória e a narrativa apresentada. Em síntese, o perfil biográfico é uma ferramenta de legitimação, visibilidade e conexão. É através dele que o artista comunica sua identidade, conquista confiança institucional e se posiciona no mercado cultural. Mais do que um texto de apresentação, trata-se de um espelho simbólico de sua jornada. Um espaço onde a arte e a palavra se unem para afirmar a presença do Criador no mundo contemporâneo. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhece o Instituto Anicultura? Você já visitou um de nossos sites, ani.org.br ou anicultura.org? Se não o fez ainda, não perca tempo, vá em um de nossos sites, veja lá os planos de adesão para se tornar um associado ou membro e apoiador. O Instituto Ani passará por mudanças a partir de janeiro de 2026. Muitos projetos entrarão em pauta a partir da condição de ser um membro apoiador. Mais informações muito em breve. Até um próximo vídeo. Hoje, em Variedades Literárias, trago um tema muito especial, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Uma data para lembrar, conhecer e também refletir sobre a importância da valorização das nossas raízes, da nossa cultura e do respeito à história do povo negro no Brasil. A cultura brasileira é marcada por ritmos, sabores, crenças, artes e saberes que nasceram da resistência e da força desse povo. E é essencial que a gente reconheça isso, não apenas como um detalhe, mas como parte do que somos.
Depois da vinheta, vamos conversar sobre a nossa história, nossa literatura, nossa identidade e o papel de cada um de nós na construção de uma sociedade mais justa, humana e consciente. Não sai daí, já volto. O Dia da Consciência Negra é muito mais do que uma data no calendário. Ele é um convite para olharmos para nossa história e reconhecermos a grande contribuição do povo negro na formação cultural, social e humana do Brasil. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de música, dança, culinária, literatura, espiritualidade, artes e formas de viver e sentir. E não existe cultura brasileira sem a presença negra. Mas também precisamos lembrar que essa presença vem carregada de um passado de dores, lutas e resistências. E é por isso que a consciência negra é, ao mesmo tempo, celebração e reflexão. Ao longo do tempo, grandes personalidades negras deixaram marcas profundas na nossa sociedade, e eu quero convidar você a conhecer, lembrar e honrar algumas dessas trajetórias. Na literatura, Carolina Maria de Jesus transformou sua realidade dura em palavras que ecoam até hoje, mostrando a força da escrita como forma de existir. Conceição Evaristo trouxe o conceito de escrevivência, mostrando que cada história de vida é também uma forma de literatura que nasce da alma. E não podemos esquecer Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras e um dos maiores escritores da história mundial. Mas não paramos no passado. Temos grandes nomes atuais que seguem abrindo caminhos e enfrentando desafios. Na música, Emicida é uma voz que fala de identidade, afeto, consciência e reconstrução. Nas artes e no cinema, Thaís Araújo e Lázaro Ramos usam sua visibilidade para dialogar com o país sobre respeito e representatividade. No esporte, Rafaela Silva, campeã olímpica no judô, transformou preconceito em vitória. Na ciência, Jaqueline Góes de Jesus, biomédica baiana, foi essencial no sequenciamento do genoma do coronavírus no Brasil durante a pandemia, mostrando que genialidade também tem cor. Cada uma dessas trajetórias é um lembrete de que talento, inteligência, sensibilidade e força não têm cor. Mas as oportunidades, infelizmente, ainda têm. E é por isso que a consciência negra é tão importante. Para lembrar que o racismo existe, que ele fere, mas pode e deve ser combatido com educação, diálogo, empatia, firmeza e ação coletiva. Quando a gente aprende a honrar as raízes africanas no Brasil, a gente também aprende a honrar a nós mesmos, porque a história do povo negro é também a história do nosso país. Eu deixo aqui um convite. Hoje, olhe para sua fala, seus gestos, seus pensamentos. Pergunte-se: eu tenho sido ponte ou tenho sido barreira? A consciência negra não acontece apenas no dia 20 de novembro. Ela vive no respeito que praticamos todos os dias. Que a gente celebre, aprenda, evolua e escolha ser parte da mudança. Eu sou a Aninha e esse foi o Variedades Literárias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem! A cultura brasileira acaba de ganhar um novo palco. O Instituto ANI Cultura lança hoje sua própria TV, a Web TV ANI. Acesse agora
ane.org.br/webtv-ane. Conteúdo cultural, educativo e inspirador, tudo em um só lugar. Você é autor, artista ou tem um serviço cultural para divulgar? Apresente seu book trailer, projeto ou serviço na Web TV Ane. E o melhor, você começa com um valor especial para celebrar essa novidade. Envie sua proposta para contato@ane.org.br. Participe desde o começo e faça parte dessa revolução cultural. Web TV Ane, cultura que conecta, inspira e transforma. Acesse, compartilhe e venha fazer história conosco. Hoje eu quero convidar você a respirar fundo comigo e por alguns instantes olhar para aquilo que faz a cultura realmente pulsar, a história por trás dos artistas. Porque nem sempre o brilho do palco revela o caminho percorrido. Muitas vezes, o que existe ali é luta, dor, recomeço, queda e coragem para levantar de novo. E o homenageado de hoje é um dos maiores símbolos vivos disso. Um nome que se confunde com a música, com a persistência e com o amor pela arte. Hoje, no Olhar Cultural da Semana, vamos celebrar o talento e a trajetória do maestro João Carlos Martins. João Carlos Martins nasceu em São Paulo e desde muito cedo a música já parecia escolhê-lo. Um menino que ainda criança se destacava ao piano com uma sensibilidade rara. Com apenas 8 anos já chamava atenção pela forma com que tocava Bach, como se tivesse uma conversa íntima com cada nota. Mas a vida às vezes testa os mais brilhantes. E o que parecia uma carreira linear e gloriosa foi interrompido mais uma vez. Lesões, cirurgia, dor crônica, perda parcial e depois quase total do movimento das mãos. Momentos em que qualquer pessoa teria dito: chega, acabou, a vida está me dizendo que não dá mais. Mas, para João Carlos Martins, não existe fim enquanto existir música dentro de si. Quando não conseguiu mais tocar piano, como antes, ele reinventou a si mesmo. Tornou-se maestro e se reinventou de novo, e outra vez, e ainda outra. Reaprender, readaptar, reexistir. Isso também é arte. João não desistiu nem quando suas mãos pareciam não respondê-lo mais, nem quando médicos disseram que não havia retorno, nem quando o destino parecia testar seus limites. Ele encontrou novas formas de se expressar, novas maneiras de manter viva a música que vive nele. Conduziu orquestras, emocionou plateias no Brasil e no mundo, e se tornou um dos mais inspiradores exemplos de superação do nosso país. Hoje, ele não é apenas um grande maestro, ele é um símbolo do que significa acreditar na vida. Ele é o exemplo de que o talento é um presente, mas a persistência é a escolha que fazemos todos os dias. Quando o maestro João Carlos Martins ergue a batuta, o que ouvimos não é apenas música, é a história de um homem que se recusou a abandonar o seu sonho. É o som da coragem, e é por isso que hoje o Olhar Cultural rende homenagem, respeito e gratidão a esse ícone da música brasileira e mundial. Obrigado, maestro, por nos mostrar que nenhuma barreira é maior do que a força da alma. E assim encerramos o Olhar Cultural de hoje, celebrando a arte que transforma, cura e inspira. A jornada do maestro João Carlos Martins é um lembrete do que a cultura representa para o Brasil: resistência, beleza, identidade e futuro.
Se você é artista, músico, escritor, ator, poeta, artesão, dramaturgo, cantor ou criador de qualquer expressão da alma humana, este é seu lugar. O Instituto Anicultura está de portas abertas para quem acredita na força da cultura como transformação social. Junte-se a nós. Vamos construir juntos uma rede de apoio, valorização e visibilidade para a arte brasileira. Eu sou Edir e este foi mais um Olhar Cultural. Até a próxima semana e que a arte siga guiando o nosso caminho. Uma ideia que começou como associação, agora se transforma em algo ainda maior. Nasce o Instituto Anicultura, uma organização que impulsiona talentos e fortalece a cultura brasileira, valorizando todas as regiões do país, em todas as formas de arte. Com projetos aprovados pela Lei Rouanet, Ancine e outras leis de incentivo, transformamos ideias em ações culturais reais, acessíveis e de impacto. Quer saber o que talentos pensam sobre a ANI? Leia as edições da nossa revista e descubra os depoimentos de Luiz Airão, Evandro Mesquita, Miguel Nader, Luiz César Rangel, Márcio Seixas e muitos outros. Cultura reconhece cultura. Empresas e pessoas físicas podem contribuir de diversas formas com o Instituto Anicultura. Cada apoio se transforma em projetos culturais de relevância para todo o Brasil. Instituto Anicultura, valorizando talentos, conectando a cultura do Brasil. E se de repente a besta fera que reside em cada um de nós fosse despertada por orgulho, vaidade, ódio, vingança, despeito e outros sentimentos ambíguos, suscitando as mais variadas reações e nos levando a reagir quando somos levados ao limite? Neste livro, há mais do que histórias de assombrações com lobisomens. Os leitores irão se deparar com os próprios sentimentos e irão se perguntar a todo instante se, caso recebessem da vida os mesmos desafios, deixariam a fera emergir do fundo de suas almas ou o amor falaria mais alto? O Encanto dos Lobisomens é uma antologia escrita por Denis Nishimura, Eliana Bauman, Paulinho de Andrade e Orlando Rodrigues. Denis Nishimura nos apresenta o conto O Lobisomem de Santo Antônio da Patrulha. A chegada de um estranho forasteiro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes no interior do Rio Grande do Sul. Ali, o lobisomem revela não só a sua face cruel, mas também seu lado assassino e traiçoeiro. No conto A Filha do Lobisomem, a história se passa no interior de São Paulo, onde um jovem apronta com a filha de um homem pacato. Mal sabia ele que despertaria não só o lado protetor de pai, mas também a fúria assassina de uma criatura obstinada e implacável. A autora Eliana Bauman traz em seu conto A Cura da Fera um conto que desperta a alma. Você acredita na cura das feridas invisíveis? Esta é uma história de chamado interior, uma jornada para quem sente, para quem busca, para quem desperta. Em meio a símbolos da natureza, encontros místicos e grandes desafios, uma alma ferida encontra seu caminho de volta à luz. O que parecia impossível começa a se transformar quando o amor, o autoconhecimento e a espiritualidade se unem. Nessa narrativa simbólica e emocionante, o leitor é convidado a enxergar suas próprias sombras, a resgatar sua força interior e a lembrar que a verdadeira cura acontece quando enfrentamos o que mais tememos e abraçamos quem realmente somos. Uma história que toca o coração. Este conto nasceu do desejo de falar sobre algo que todos enfrentamos, nossas dores, nossas sombras e o caminho de volta para nós mesmos. Ele não fala apenas de um personagem, mas de todos nós. É sobre olhar para dentro, aceitar quem somos e descobrir, no meio do caos, que o amor por si, pelo outro e pela vida é o verdadeiro caminho da cura.
Com linguagem leve, simbólica e cheia de alma, essa leitura breve convida você a mergulhar fundo, se permitir sentir e talvez se reconhecer nas entrelinhas. Para quem já se perdeu de si e está pronto para se reencontrar, A Cura da Fera, um conto sobre transformação e recomeços. O autor Paulinho de Andrade apresenta o conto A Maldição da Beata. Um padre e uma freira se envolvem num caso de amor, despertando a ira das beatas da pacata Vila Curuçá e de boa parte da população. Antes de serem expulsos, a beata Maria Quitéria lhes jogou uma praga, anunciando que o 7º filho do casal nasceria com forma de gente misturado com demônio. O tempo passou, o casal tivera filhos gêmeos e no povoado uma fera matava e dilacerava os corpos de gente com reputação duvidosa. Será que a praga que Maria Quitéria jogara realmente acontecera? Ou a fera seria outra coisa? Orlando Rodrigues apresenta 2 contos, o conto She-Wolf, o legado sangrento. Nas montanhas sombrias que cercam a isolada vila de São Vicente, uma antiga linhagem de mulheres pagãs mantém vivos os rituais secretos que protegem a comunidade de forças sombrias. Entre elas está Helena, a última herdeira de um poder ancestral, responsável por conduzir cerimônias em uma gruta sagrada nas profundezas da floresta. Mas Helena carrega um fardo que vai além da liderança espiritual. Durante as noites de lua cheia, ela se transforma em uma criatura feroz, uma She-Wolf, condenada a vagar sob a forma bestial para saciar sua sede de vingança. Atormentada por memórias de abusos que sofreu no passado e por um destino que ela não escolheu, Helena é tanto a protetora quanto a ameaça oculta da vida. Enquanto luta para manter o controle de sua natureza selvagem, as sombras do seu passado retornam, forçando-a a confrontar não apenas os inimigos que a criaram, mas o próprio monstro que habita dentro de si. She-Wolf é uma história visceral e intensa sobre vingança, poder e os limites da humanidade, onde a linha entre o segredo e o profano, o humano e o animal, se dissolve em noites de terror e sangue. Na isolada e supersticiosa cidade de Ungidos, a viúva Antônia dá à luz seu 7º filho homem, Serafim, sob o peso de uma lenda sombria. O 7º filho seria amaldiçoado a se tornar um lobisomem. Crescendo à margem da comunidade, cercado de medo e preconceito, Serafim vê a profecia se cumprir, transformando-se em fera durante as noites de lua cheia. Entre caçadas implacáveis, intrigas políticas, desejos proibidos e um pacto sombrio entre mãe e filho, a história culmina em um banho de sangue que parece encerrar a maldição. Mas a morte traz apenas um novo começo. Do ventre da jovem Santinha, filha do prefeito, nasce Sétimo, uma criança marcada pelo destino e pela herança maldita, destinada a reacender o ciclo de terror sob o luar.